Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo atraso. A gente remarcou a live para as 16h20, em virtude de uma outra reunião muito importante que está acontecendo agora no DF sobre o sistema prisional. E nos atrasamos mais um pouco para além das 16h20 por problemas técnicos para acessar o Instagram. Mas agora a gente já pode começar. A gente está agora ao vivo. Vou chamar logo mais o Dr. Reinaldo Rosseno para que ele possa participar dessa live e, para um primeiro momento, para que a gente consiga discutir um pouco qual é a situação em que se encontra o sistema prisional aqui no DF. Peço desculpas para vocês pela minha inabilidade com o Instagram, é um aplicativo novo para mim, e eu só estou entrando nele no último mês em virtude da pandemia e da necessidade da gente se comunicar. Acionando agora o Dr. Reinaldo Rosseno. Acho que agora a gente vai conseguir. Olá, tudo bem? Muito bem. Vai, Camila, tudo bem? A gente teve. Vou dar início. A gente sempre conversa pelo WhatsApp, né? Aí a gente imagina assim, olha, quem é que está do outro lado, né? Que a gente nunca vê. Agora que eu estou vendo a sua imagem, a primeira vez, né? Depois daquela foto. Sim. Muito bem. Então, volto a pedir desculpas para quem entrou agora na live, pelo meu atraso, pela minha incompetência de trabalhar com o Instagram, que é uma novidade para mim, mas agora, enfim, conseguimos fazer a conexão funcionar. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa. Eu fiquei com a incumbência de dar início e apresentar apresentar o tema da nossa live e fazer o convite, né, ao Reinaldo para que ele possa contribuir com esclarecimento sobre como a Defensoria vem atuando em relação à situação atual da pandemia dentro do sistema prisional. A gente tem atualmente os dados mais recentes em relação ao coronavírus dentro do sistema prisional do DF, de que nós temos atualmente das pessoas testadas, 876 pessoas contaminadas entre presos e policiais penais. Temos enfrentado aí uma série de questões importantes em relação ao sistema do DF, familiares, organizações de sociedade civil, a própria Comissão de Direitos Humanos da Câmara tem apontado uma falta de transparência sobre a saúde dos custodiados, né, sobre a impossibilidade de comunicação, sobre a preocupação com as condições estruturais de saúde e estadia dos presos no cenário da pandemia. E eu tenho acompanhado com bastante atenção e cuidado essa situação e acompanhado um trabalho super importante da Defensoria em relação a essa situação atual. Então, tendo em vista esta crise que está instaurada, né, e agravada nessa situação, gostaria de começar, para a gente poder escutar o defensor Reinaldo Rosseno, perguntar especificamente sobre, a gente acabou de sair de uma outra live, o Dr. Reinaldo Rosseno estava em outra live agora, né, da reunião da Câmara de Direitos Humanos e Minorias, e a gente escutou nessa conversa um discurso aparentemente uníssono entre Ministério Público, Tribunal de Justiça e inclusive a assessoria do CNJ, se manifestando, afirmando uma certa eficiência do GDF em relação ao combate do coronavírus nas prisões, se referindo ao número de testes aplicados, e que isso estaria colocando o GDF numa cena nacional que, no entanto, revelava mais a sua eficiência do que propriamente os seus problemas, né? E assegurando que está havendo uma transparência em relação a isso. Então, acho que poderíamos começar com essa questão, como que a Defensoria tem avaliado
a ação de transparência, tanto da CESIP quanto do TJ, em relação à situação de saúde e ao acompanhamento do que vem acontecendo dentro do sistema prisional. Boa tarde, eu peço inicialmente desculpa, porque a minha... Ela de vez em quando, acho que voltou agora, voltou, mas a minha deu uma conexão caída. Tá dando uma caída, vem e volta, mas acredito que vai dar certo. Como eu coloquei agora, Camila, na nossa reunião, na comissão, né, dos direitos humanos da Câmara, o problema do sistema penitenciário do Distrito Federal não é um problema atual, né? É um problema que já corre há tempos, né? Eu venho sempre dizendo nas audiências que a gente participa pela Defensoria Pública que o nosso sistema é um sistema muito ruim por uma série de fatores, né? E assim, não é uma questão de pessoalizar, colocar um governo ou outro governo, é questão mesmo de Estado, é questão de política pública. Se nós observarmos, de fato, o sistema penitenciário ele nunca foi uma prioridade no nosso país. E isso não é algo específico deste governo, é algo que sempre existiu. Por quê? Porque nós não podemos, de maneira alguma, né, achar que é normal nós termos, hoje nós temos 15.400 presos no Distrito Federal, né, tínhamos há pouco tempo atrás mais de 17 mil e chegamos a quase 18 mil presos, e nós acharmos que é normal nós termos 18 mil presos para um sistema que comporta 7 mil. Né? Ou seja, já é um problema completamente absurdo. Você tem um problema notório de superpopulação carcerária, e isso acaba desaguando na questão de pessoal, né? Ou seja, a gente tem, de fato, um déficit de pessoal nos presídios, né? Eu comentei isso, não é questão de fazer política, nada disso, mas eu comentei isso na minha fala lá na comissão, de que não é nada pessoal contra as pessoas da CESIP, pelo contrário, são pessoas que estão ali trabalhando seriamente. Mas, infelizmente, você não consegue fazer um trabalho que importe, né, no resultado final. E qual é o resultado final? O resultado final é a ressocialização da pessoa que está presa. Ou seja, o ideal é que aquela pessoa que cumpra a pena, e aí eu não estou discutindo aspectos de se a pena resolve, se a pena não resolve, isso é uma discussão acadêmica, a gente está tentando, na medida do possível, ser o mais prático possível, né? Ou seja, a gente teve um crime, tem uma pena. Agora, a discussão que a gente precisa colocar é como que nós podemos dizer que o nosso sistema é um sistema razoável, isso antes da pandemia, se o nosso índice de reincidência delitiva superava os 70%. Né? Se a gente tinha, por exemplo, o índice de pessoas analfabetas no presídio, ou seja, não letradas, superava aí os 70%. Então, ou seja, a gente, de fato, o nosso sistema é um sistema ruim. E a questão da Covid só veio, de certa forma, a aumentar ainda a precariedade do sistema. Então, como eu costumo sempre dizer, a Defensoria Pública ela representa hoje, em termos de 95% das pessoas que estão presas, né? O nosso sistema, o restante, né, os outros 5% estão, né, representados por advogados. A gente tenta, na medida do possível, trazer um trabalho jurídico, de assistência jurídica a essas pessoas. Quando assumi a coordenação do núcleo, né, junto com os meus colegas, nós notamos que muita gente tem o seguinte, não sabe que está sendo atendido pela Defensoria Pública. Mas a gente atuava muito, vamos dizer, no silêncio, né? A gente recebe muitas cartas dizendo, olha, eu não tenho um advogado, eu queria um defensor, e a gente atuando lá na ponta, na parte processual. Com a questão da crise em si, né, eu até vejo aqui uma pergunta, né? Existe ou não existe a ressocialização? Né? Eu creio que existe, eu creio que é possível. Se eu não acreditasse nisso, eu já teria abandonado há muito tempo a execução penal. Né? Mas eu sei que existem vários autores que entendem que não é possível. Né? Tem gente que sustenta que a pena não tem função nenhuma, mas eu não entro nesse mérito especificamente. Eu acho que a gente precisa ser, nesse momento, principalmente no momento de pandemia, nós precisamos ser bastante práticos. Né? E o que nós temos feito na Defensoria Pública? Primeiro, nós temos olhado com aquela visão para aquelas pessoas que precisam, que estão no grupo de risco. É a nossa grande preocupação. Hoje, e infelizmente, a gente
eu gostaria de não estar certo, não gostaria de estar certo no que eu estou dizendo, mas eu acho que é impossível. Hoje, nós verificamos, são 1.300 pessoas presas em grupo de risco. É impossível que o Estado consiga tratar essas 1.300 pessoas presas. E essas pessoas, o que acontece? Essas pessoas, elas, em determinado momento, elas acabarão indo para a rede pública. Por quê? Porque o presídio não tem UTI. Então, eu precisaria, isso a gente tem tentado mostrar nas reuniões que a gente tem participado, o sistema penitenciário do DF conta com 12 médicos. 12 médicos hoje para 15 mil presos. Desses 12 médicos, 6 estão de licença. Ou seja, nós temos 6 médicos. Esses 6 médicos não dão conta. E a gente precisa saber reconhecer essa inoperância do Estado. Não é feio a gente dizer, olha, nós não vamos soltar, porque... E o que a gente tem visto, infelizmente, é que os indeferimentos de prisão domiciliar que nós temos feito são indeferimentos que vêm no sentido de que é possível tratar essas pessoas presas. E efetivamente não é, na nossa visão não é. Então, vamos dizer que hoje a grande aflição da Defensoria Pública é em relação a essas pessoas que estão presas, situadas no grupo de risco. Eu tenho contato, Camila, com uma familiar que é do Conselho da Comunidade, e eu instituí esse contato com ela, com os demais familiares, e olha, é muito triste a aflição dela, de dizer assim, olha, não sei se eu vou conseguir rever meu parente, né? E aí, ainda que a gente seja, de certa forma, pragmático e dizer assim, ó, ele está lá porque ele praticou um crime, só que o familiar não praticou um crime. Então, eu vejo por esse lado, eu vejo a aflição do familiar. Sim. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado, né? Assim, a gente já fez pedido de coletivo de liberação das pessoas do grupo de risco. Nós perdemos esses pedidos tanto no âmbito da VEP, quanto no âmbito do TJ, quanto no âmbito do STJ, mas nós não desistimos. E nós estamos fazendo agora pedidos individuais, caso a caso, porque é exatamente isso que eles dizem, né? Ou seja, invocam o princípio da individualização da pena, nós temos pedido caso a caso a questão da prisão domiciliar. Muito bem. Eu queria ouvir um pouquinho mais, acho que seria legal a gente divulgar um pouco essas informações sobre o trabalho da Defensoria. Sim. E pensando nesse aspecto da transparência, eu gostaria de insistir nisso, né, porque isso tem sido um ponto absolutamente importante em todos os estados. A gente tem a Defensoria do Rio, por exemplo, solicitando, a partir de uma ação civil pública, transparência nos dados da Secretaria de Administração Estadual, né? Então eu vou pensar na transparência e vamos tentar pensar sobre isso a partir deste caso especificamente, que é o caso relativo aos grupos de risco, né? A gente então, vamos pensar para a gente tentar entender como que os órgãos vêm se ocupando, né? Como que a VEP vem se ocupando, a CESBIP, a Defensoria, o Ministério Público em relação a isso. E aí eu acho que é importante, e tem uma das pessoas que está nos assistindo, né, nesse debate sobre ressocialização e tudo mais, eu acho que é importante, encaminhando um pouco essa discussão a partir do que o Reinaldo está falando, de entender que a função do Estado é garantir que a pena seja cumprida, respeitado os direitos das pessoas privadas de liberdade, né? Uma pessoa privada de liberdade, ela foi privada de liberdade, ela não foi privada do acesso à saúde, não foi privada do acesso ao respeito, à dignidade e assim por diante. Então, o trabalho de todos os órgãos do Estado deveriam ser no sentido de garantir que uma pessoa privada de liberdade, pelo tempo a que ela foi sentenciada, ela tenha acesso a todos os demais direitos que não deveriam ser negados. Então, independentemente das questões relativas às finalidades ou não da pena, né, a questão é que os órgãos precisam garantir que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Então, acho que a gente poderia conversar a partir desses termos para pensar como que os agentes do Estado vêm atuando em relação à pandemia. E aí, nesse sentido, o senhor fala em 6 médicos atuantes dentro do sistema prisional, né, uma população prisional absolutamente superlotada. A gente é o 3º estado, né, no caso do Distrito Federal, com maior superpopulação prisional. E aí você fala desse número de 1.300 pessoas presas em grupos de risco. Então, eu gostaria de perguntar, primeiro, quanto tempo a Defensoria levou para acessar a lista de pessoas em grupos de risco, para que a Defensoria pudesse tomar as medidas necessárias para solicitar a soltura individual
né? Então, se você pudesse contar um pouco o histórico da Defensoria e como que os outros órgãos vêm atuando. Então, um histórico de um pedido de soltura coletiva, como que a VEP se comportou, a solicitação das listas dos presos em grupos de risco da CESIP, como que a CESIP se comportou, quanto tempo ela levou para fornecer esses dados, que são dados urgentes, para que a Defensoria pudesse vir atuar, e também como que a Defensoria tem olhado para isso, de que maneira tem atuado, pensando no caso, né, a gente teve 2 óbitos, infelizmente, aqui no GDF, não são, diferentemente do que a live anterior, tanto o TJ quanto o CNJ e o Ministério Público estão afirmando, não é um dado baixo de letalidade, se a gente fizer a comparação do número de testes que foram feitos, de número de contaminados, nós temos 870 pessoas contaminadas e 2 óbitos, isso não é um número de taxa baixa, como eles afirmaram. Se a gente considerar que o caso de óbito do preso, né, que foi a óbito, toda a discussão que houve em torno de se ele possuía ou não possuía comorbidade, e que na medida em que ele viesse a ter essa comorbidade, ele não estava sendo tratado dentro do sistema prisional em relação a essa comorbidade, então provavelmente ele não estaria na lista de pessoas em grupos de risco. Isso quer dizer que esse caso nos mostra que talvez muitas mais pessoas estejam presas e sejam de grupos de risco, mas que provavelmente pela desassistência à saúde não tenham sequer conhecimento de que eles estão num grupo e que precisariam ser tratados, né? Isso não é um dado desconhecido do sistema prisional. A gente tem relatórios da Fiocruz demonstrando essa questão da subnotificação de doenças dentro do sistema prisional. Então, se o senhor pudesse nos contar como que a Defensoria veio atuando, que pedidos ela fez, como é que foram as negativas e como estão respondendo, eu acho que poderia ser importante para a gente entender essas responsabilidades, né? Tá, então, vamos lá. No primeiro momento, nós abrimos, então, essas 5 linhas, né, disponíveis. O atendimento passou a ser um atendimento feito de maneira remota, por telefone ou WhatsApp. E aí nós abrimos, então, a possibilidade dos familiares nos procurarem. Por quê? Porque eu tenho certeza que a necessidade, ela parte muito mais do familiar do que do próprio sistema. O sistema é falho. Então, nós abrimos essas linhas justamente para quê? Para que aqueles familiares, olha, eu tenho uma pessoa que está presa, ele tem asma. Eu tenho uma pessoa que está presa, ele é portador do HIV. Eu tenho uma pessoa que está presa, é diabético. A partir desse momento, a gente começava a fazer os pedidos. No primeiro momento, então, nós fizemos um pedido de caráter coletivo. Como na nossa visão era algo muito urgente, nesse pedido de caráter coletivo, nós incluímos todos aqueles que estão na lista do grupo de risco da OMS e incluímos nessa lista da OMS as gestantes. Porque gestante não está no grupo de risco, mas parece que também ninguém tira a gestante do grupo de risco. Ou seja, ninguém é capaz de dizer assim, olha, gestante está fora do grupo de risco. Então, nós incluímos também as gestantes. Então, foi um pedido de caráter coletivo. E a gente esperava que nesse pedido de caráter coletivo ele já fosse deferido. Porque, a partir daí, se houvesse essa decisão, o que aconteceria? A VEP, então, né, estou dando a decisão, o presídio, então, com base nos prontuários que ele dispõe, ele iria fazendo a comunicação para que já houvesse, então, a parte da liberação dessas pessoas. E essa liberação, e aí eu acho que é algo muito importante, não seria uma liberação indiscriminada. A liberação poderia, sim, ser de maneira criteriosa. Então, por exemplo, a gente ouve dizer assim, não, mas ele pode ter sido condenado por um estupro cometido contra a filha. A Defensoria jamais pediu para que essa pessoa fosse para a casa da filha que ele estuprou. A Defensoria jamais pediu isso. Então, você poderia individualizar justamente na análise. Mas o nosso pedido coletivo foi justamente um pedido coletivo para quê? Para que o Estado sinalizasse para o familiar o seguinte, nós não temos condições de cuidar do seu familiar nessa situação de pandemia. Vamos colocá-lo numa residência, ou na sua residência, ou em outro local, e poderia ser monitorado, porque a gente tem as tornozeleiras eletrônicas disponíveis, mas o nosso pedido no primeiro momento foi esse. Esse pedido foi negado. Ingressamos, então, com habeas corpus, de forma coletiva, inclusive, com outros órgãos. O Tribunal de Justiça também negou. E o argumento sempre é o mesmo, que é o argumento dizendo, não precisamos liberar porque nós temos condições de cuidar dessas pessoas presas no presídio.
Ingressamos novamente aí no STJ contra a decisão de indeferimento do TJ e a decisão, infelizmente, foi negada. Diante disso, o que nós fizemos? Ou seja, nós partimos primeiro dessa linha que seria uma linha mais rápida, para a gente ter a sinalização dos órgãos, né, do judiciário, de que, de fato, não tem como, teria que soltar. E aí a soltura seria uma soltura caso a caso, não teria problema. Depois disso, então, o que nós fizemos? Nós oficiamos os presídios e seguimos, então, aquela linha de pedir individualmente. Os presídios, alguns demoraram uma semana e nós recebemos, na semana passada, a lista do PDF1 e do PDF2. Nós cobramos, né? Nós cobramos dos presídios as listas e recebemos. Daí, então, o cálculo, né, que foi passado, inclusive na reunião, pelo Dr. Werner, que é o nosso defensor de tutela coletiva, de que nós estaríamos aí em torno de 1.300 presos hoje, incluídos no grupo de risco. E, não é surpresa para a gente, infelizmente, desse público de 1.300, foram liberados 66. E como são liberados esses? E aí eu falo com o familiar, com você que está angustiado. Não adianta, infelizmente, nesse momento, e eu comentei isso, inclusive, em alguns áudios que a gente fez. Gente, se vocês tiverem prontuário, se vocês tiverem a parte de algum documento que comprove a comorbidade, né? Ou seja, uma doença que insira essa pessoa familiar no grupo de risco, nos procure para a gente juntar essa documentação. Porque uma crítica que a gente tem feito, Camila, é em relação aos relatórios médicos que vêm dos presídios. Por quê? Porque os relatórios são muito simplórios. Os relatórios, e aí essa é a nossa dificuldade, e o familiar pode acompanhar isso nos próprios procedimentos, né, nos próprios processos do seu. Nós fazemos o atendimento, olha, fazemos o pedido. Olha, é o seguinte, a pessoa, meu marido está preso, ele tem asma. Então, no primeiro momento, o que a gente pedia? A gente pedia para que aquele familiar já fosse colocado em prisão domiciliar. O que a juíza da VEP já fazia? Determina o atendimento médico. Quando vinha o atendimento médico, o relatório, muito simples, dizendo assim, olha, ele foi medicado e está passando bem. Só isso. Então, diante disso, a gente entrava com o pedido de prisão domiciliar, porque a gente não quer esperar um relatório mais detalhado. Mas o que acontece? Vem uma decisão da VEP dizendo, olha, o relatório médico está dizendo que ele está em boas condições, não há necessidade de soltá-lo. O que a gente fez? E aí é preciso, né? Ou seja, a gente que atua no sistema judicial, a gente precisa compreender um pouco o sistema, né? Então, nós conversamos, todos os defensores, né? Nós somos 17 defensores atuando nessa área lá no Núcleo de Execuções Penais, nós conversamos no seguinte sentido, vale a pena a gente recorrer? Porque se a gente recorre, só para que o familiar entenda, esse recurso ele deve ser julgado em torno de 5 meses. Em 5 meses, a gente espera, né, que a pandemia já tenha diminuído, né? E que o familiar já esteja recuperado, ou pior, o familiar já pode ter acontecido algo bem pior com ele, né? Então, o que acontece, gente? A gente, nessa situação, a gente decidiu, os defensores, que nós iríamos começar a fazer pedidos detalhados de relatório. Então, nós temos feito hoje, nós estamos nessa nova fase de fazer pedidos detalhados. Então, nesses detalhes, que a gente poderia chamar de quesitos que a gente coloca, foi uma decisão não minha especificamente, mas de todos os defensores da execução penal. O que foi colocado? Há uma série de perguntas e há uma pergunta básica. O presídio tem condições de cuidar dessa pessoa, tendo ela essa enfermidade e ela buscando, ela sendo infectada pelo Covid? Essa é uma pergunta interessante que a gente precisa fazer sempre. O que tem acontecido? Como a gente falou, são 6 médicos. Os 6 médicos conseguem dar essa informação em tempo razoável? Porque o tempo razoável, você poderia dizer, deveria ser ontem a informação. Nós aguardamos, o familiar normalmente liga para a gente de novo da defensoria, a gente reitera o pedido, aí o pedido de novo é encaminhado para o presídio, a gente olha de novo e a gente vive essa situação. O que eu quero dizer com isso? Que isso especificamente, essa questão da prisão domiciliar, não é algo que dependa só da defensoria. Mas nós não concordamos de maneira alguma com essa situação. Não concordamos. E o que acontece muito também, né? O pessoal falando especificamente, aí não é bem uma crítica, porque a gente entende a angústia, né, de cada familiar. Nós temos 5 telefones à disposição.
Há pessoas que mandam mensagem por 5 telefones. E aí o que acontece? A gente acaba não conseguindo absorver toda a demanda. Existem pessoas, e aí eu acredito que seja a minoria, mas infelizmente essa minoria acaba complicando um pouco, que mandam o pedido e o familiar nunca teve nenhuma enfermidade. Isso o que acontece? Gera um descrédito em relação aos nossos pedidos. Então, eu sei que a pessoa, o familiar, é difícil a gente pedir isso, né? Assim, mas a gente precisa pensar que aquele pedido que eu estou fazendo para o meu familiar, que não está no grupo de risco, dizendo que ele está, eu estou atrapalhando uma outra pessoa que está no grupo de risco. E aí, diante disso, a gente vai continuar fazendo os pedidos. Nós vamos continuar adotando essa linha. Agora, quando vierem as respostas, nós vamos cobrar essas respostas, e aí é caso a caso, nós já temos as condições de ir para o agravo. Nós temos condições de ir para um recurso. Por quê? Porque aí eu tenho um laudo médico mais detalhado. Só que a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que é possível que esse recurso demore um pouco. Nós temos, às vezes, algumas questões jurídicas, a gente pode pedir, e a gente está pedindo, antecipação da tutela, como seria um liminar nesse recurso, mas aí vai de desembargador para desembargador. Né? E, infelizmente, sempre vai ter aquela cultura, né, de que eu não posso soltar essa pessoa presa indiscriminadamente, porque está sendo feito um bom trabalho, aquela coisa toda. Então, a crítica que eu tenho, e eu fiz essa crítica, eu faço essa crítica em todas as reuniões que eu participo, faço essa crítica, inclusive, para a própria doutora Leila, que é a juíza da execução, com quem eu tenho um relacionamento institucional tranquilo. Eu sempre digo para ela o seguinte, olha, eu acho que a questão do grupo de risco está errada. Agora, existem outras coisas que foram feitas e foram deferidas. A questão da antecipação de progressão de regime. Por quê? Porque, Reinaldo, de fato... Sim. Deixa eu só te interromper, porque eu ia te perguntar sobre a antecipação de regime, mas só para esclarecer um lado. A gente está com uma lista, eu acho que é importante frisar o trabalho que vocês estão fazendo, que a CESIP mandou a lista, nós estamos no mês de maio, a pandemia foi declarada em março, a CESIP mandou a lista da PDF 2 na semana passada. Eu acho que esse atraso são bastante importantes para que a gente possa entender as responsabilidades sobre o que está acontecendo. Na verdade, não é bem a CESIP especificamente, nós pedimos para os presídios em si. Para as próprias unidades, gestores das unidades. Então, isso, exato. Pronto. Eu gostaria de... que a gente tem uma nota técnica conjunta do CNJ com o CNNP, solicitando para que o DEPEN articule nacionalmente, junto com as secretarias estaduais, a produção dessas listas para facilitar o trabalho das defensorias, né? Então, existiria uma possibilidade de articulação, não fosse a resistência em relação a essas medidas. Mas quando você falar das prisões humanitárias, né, dos grupos de risco, a gente tem um número agora, então, de 1.300 pessoas consideradas, diagnosticadas com comorbidades ou em grupo de risco, como tuéteros, etc. Você disse que são 60 pessoas que tiveram a prisão domiciliar. Só para a gente entender, esses 1.300 pedidos já foram feitos. Se já foram feitos, todos eles já foram apreciados. Quantos foram apreciados? Se vocês estão aguardando ainda que pedidos sejam apreciados. Como é que está essa situação dessa relação com a vara de execução? Então, vários pedidos, assim, várias pessoas desses 1.300, porque essa lista é uma lista que constantemente ela sofre uma atualização. Por exemplo, nós fizemos lá uma divisão para os defensores, né? Nós fizemos uma divisão para cada defensor. Em média, cada defensor ficou com uns 10, 12 casos para analisar individualmente. Então, em muitos casos, o que acontecia? Tinha advogado no processo e, de fato, assim, eu peço toda a compreensão do mundo em relação aos processos que tem advogado, porque a defensoria não quer, de maneira alguma, atuar em processos que tem advogado, a gente não quer a remuneração do advogado, não é nada disso, né? Mas a gente entende, a gente pede para que o familiar entenda, porque muitas vezes o que acontece? O familiar fala para a gente assim, olha, tem advogado, mas eu quero que vocês peçam. Eu não posso pedir em um processo que tem um advogado, muitas vezes, que está atuando no processo. Então, a gente tem o maior trato possível, às vezes a gente tem feito pedidos apenas específicos para aquela situação, né? E em alguns casos a gente tem visto mesmo, assim, e eu digo que a maioria, vários casos em que o advogado já pediu, já foi negado, né? E não houve recurso, porque, não criticando o advogado, porque a gente também não tem recorrido em grande parte, como a gente já falou. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, por exemplo, hoje mesmo, doutor, tem uma pessoa aqui que está pedindo, falou que está precisando de uma certidão, mas tem advogado. Mas ela falou que o advogado vai cobrar.
Falei, gente, olha, o que a gente pode fazer especificamente? É difícil para a defensoria atuar num processo que a gente tem advogado constituído, porque a gente vai estar tirando, de certa forma, o trabalho que já foi contratado com o advogado. Agora, o que a gente faz, né, em situações normais era pedir para ouvir a pessoa presa para que ele manifestasse o interesse ou não do advogado de contar com o auxílio da defensoria. Pronto, é a vontade dele que ia ser feita. Hoje, com toda essa pandemia, a gente tem atuado mais especificamente para aquele ato e pedindo todas as desculpas possíveis para o advogado do caso. Então é isso que a gente tem feito. Agora, já foram feitos todos os pedidos? Ainda não. Já fizemos de todos os presídios, menos PDF-1 e PDF-2, porque essas listas a gente precisa filtrar. Como é que a gente faz esse filtro para ver o que tem advogado particular? Tem gente que já foi liberado pela progressão antecipada. Então, não no caso PDF-1 e PDF-2, que eles estão... Tem até gente que está no semiaberto lá no PDF-1 e PDF-2. Mas a gente precisa fazer esse filtro para verificar situação a situação. Então, não foram todos pedidos. Mas dos demais presídios já foram todos peticionados. A maior parte deles indeferidos nesse sentido que a gente colocou, né? E fica ruim para a gente, esse é o grande problema, Camila, quando vem um laudo dizendo, olha, ele está muito bem, ele está tratado, é um laudo médico que tem. E eu acho que é importante a gente comentar, houve um laudo, inclusive, do CRM, eu diria que o laudo decepcionante, né? Assim, um laudo que o próprio CRM disse, atestou que era possível tratar das pessoas presas do grupo de risco no presídio. Então, o que acontece? Eu me imagino, e numa situação do desembargador, o desembargador olha e fala assim, peraí, tem um laudo aqui do CRM dizendo que pode ser tratado, dizendo que está sendo feito um grande trabalho. Como é que a gente vai soltar? Né? Então, é muito difícil. Então, o que a gente tem feito agora dentro da nossa linha de ação, que a gente compartilha aqui com você, com os familiares, nós estamos pedindo os laudos agora de maneira detalhada. Vai demorar? Vai demorar. Não vai ser rápido. Por quê? Porque eles estão reclamando, inclusive, dizendo, olha, a gente não vai conseguir responder todos os relatórios, todos os pedidos. Mas isso para a gente, com todo respeito, as pessoas que estão trabalhando no sistema, no presídio, as pessoas da saúde, infelizmente não é um problema nosso. A nossa preocupação realmente é com a saúde da pessoa que está lá. Então, se a gente não tem essa situação, então, paciência, você coloca em liberdade. Né? Então, eu volto a dizer, esse ponto da questão da prisão domiciliar é algo que realmente precisaria ser repensado. E vale a pena a gente lembrar também, né, Rinaldo, a recomendação 62 do CNJ, que inclusive é a recomendação que tem sido amplamente elogiada pelas organizações internacionais, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em alinhamento com a própria Organização Mundial da Saúde, que independente de um laudo do CRM no Distrito Federal, apontam para a necessidade, especialmente em unidades superlotadas, de que essas populações recebam a prisão domiciliar, né, a prisão imunitária, para que se garanta o direito à saúde. E também queria reforçar a fala que o Renato fala em relação à defensoria, que a gente ouviu muito também nessa última live anterior, em relação vinda de instituições importantes, como o Ministério Público, o TJ, que é a ideia de soltura indiscriminada, né? Que em nenhum momento essa demanda foi uma demanda por soltura indiscriminada. O que a Defensoria está tentando fazer é fazer valer o direito dessas pessoas que estão presas em relação ao Estado. É somente isso, nada mais. A gente está entrando aqui nos últimos 20 minutos de live, só estou avisando para a gente poder fazer os encaminhamentos. Queria pontuar duas questões, algumas que estão chegando por demandas aqui na live mesmo, mas o Reinaldo ia começar a falar sobre a questão da antecipação de regime, então acho que seria legal dar um cenário de como que as antecipações de regime estão acontecendo. Eu só queria incluir nessa questão como que a Defensoria tem visto a questão relativa a pessoas que estão em regime semiaberto, que tinham adquirido o direito ao trabalho, né? Isso foi um ponto que foi discutido também, que os familiares têm falado, e de que, portanto, perderam essa possibilidade do direito da ida ao trabalho ou do direito de saída, perderam essa possibilidade. Algumas pessoas têm equiparado isso, que me parece bastante razoável, numa leitura sobre garantias, a uma regressão de regime, que do ponto de vista dos direitos, essas pessoas regrediram em relação aos direitos que elas já tinham adquirido. Hoje, o assessor do Tribunal de Justiça se posicionou de uma maneira diferente, né? Diz que isso é um problema técnico. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender no campo jurídico que é um problema técnico, que não se trata de um problema de direito, né?
Então, eu queria entender um pouco, dentro desse cenário das antecipações de regime e das pessoas em regime semiaberto, primeiro, como que a Defensoria tem atuado, o que que ela já conseguiu e como que ela tem visto essa situação das pessoas que tinham adquirido o direito ao trabalho, o direito à saída e que não estão acessando esses direitos nesse momento. Tá, então vamos primeiro ao ponto vitorioso, né? Vamos dizer assim. Isso. No procedimento coletivo, nós fizemos, né, por meio do nosso defensor de tutela coletiva, doutor Werner, que tem feito as inspeções no presídio, tem ido aos presídios acompanhar essa situação, né? E nós fizemos, então, um pedido para que fossem liberadas, na época, né, isso ali, acho que abril mais ou menos, ou março, nós fizemos um pedido para que fossem liberados para o regime aberto, que importa aqui no DF em prisão domiciliar, nós fizemos um pedido, então, para que fossem liberadas essas pessoas que estavam com a previsão de progressão ao regime aberto no prazo de 120 dias. Isso alcançou até o dia 18 de julho. E aí, a decisão foi favorável, mas olhando a questão individual, como o próprio representante do Ministério Público colocou. Nós fizemos um pedido individual. Na época, a VEP exigiu que a defesa fizesse pedidos, mesmo nos procedimentos individuais. E aí nós organizamos com a VEP, né, que os pedidos individuais numa forma organizada de ordem. Assim, por exemplo, eu precisaria analisar primeiro aqueles de março, depois de abril, depois de maio, junho e julho, porque é uma questão de isonomia, né? Não faria muito sentido você liberar aquelas pessoas de julho antes daqueles de fevereiro, de março, né? Então, a gente fez esse pedido organizado, e aí, depois disso, o que aconteceu? Foram deferidos os pedidos, aí em torno de mais ou menos uns 600, 700 no primeiro momento, mas o que acontece? A gente começou a observar outras situações, é importante, até tem muita gente que pergunta para a gente, olha, eu vi que foi feito um pedido da Defensoria e o juiz deferiu um pedido de aplicação retroativa da lei do pacote anticrime. Né? Então, houve na nossa avaliação, e aí a VEP defere os nossos pedidos, reincidente em crime hediondo, que não seja reincidente específico em crime hediondo, na visão da Defensoria, e a VEP acatou esse nosso entendimento, esse nosso posicionamento, eles passaram a progredir com um percentual menor, com 3/5 da pena, e passaram a progredir com 2/5. Então, isso fez com que a progressão antecipasse bastante, né? Então, a gente teve muita gente que acabou sendo beneficiada e, no final, chegamos quase a 900 pessoas, a quase 1.000 pessoas nesse primeiro momento. Posteriormente, nós pedimos à VEP para que prorrogasse por mais 60 dias essa progressão. E aí a VEP deferiu, né? Assim, foi até um deferimento, no primeiro momento ela negou, mas depois ela acabou deferindo, por causa da avaliação, né, do sistema, que começou a chegar a Covid mesmo, efetivamente, tal, e aí foi estendido até o dia 17 de setembro. Então, até 17 de setembro, nós estamos fazendo esses pedidos. Tá? Então, essa foi algo vitorioso, e hoje a afirmação que foi passada para a gente pela própria VEP é que foram beneficiados aí em torno de 1.500 pessoas. Né? Tanto que, se a gente observar, há pouco tempo atrás, o nosso sistema contava com 17 mil e poucas pessoas presas, hoje está com 15.400. Né? Então, de fato, houve, né? Isso aí foi algo positivo na linha da recomendação 62 do CNJ. 62. Tá? Isso aí, de fato. Em relação à questão do semiaberto, foi uma outra preocupação, e nós avançamos no seguinte sentido. Primeiro, nós fizemos uma live, né, inicial com a deputada Érica Cocai, e ela nos relatou, né, porque isso é muito importante, a gente ter esse contato com o familiar, né, e os órgãos trazem muito isso para a gente. Quantas vezes a gente já conversou, né, Camila? Eu preciso dessa informação, e a gente vai conversando, né? E aí o que acontece? Eles passaram para a gente uma informação de que as bolsas da FUNAP estariam sendo suspensas nesse período. Então, nós fizemos uma gestão, né, assim, eu conversei com a Defensora Pública Geral, ela conversou com o secretário, o chefe da Casa Civil do GDF para, de fato, não conseguir, ou seja, não suspender esse pagamento dessa bolsa. Só que depois veio a informação, a gente colocou isso, inclusive, lá na reunião da comissão, que eles seriam desligados, né, na FUNAP. E quem falou isso foi a própria diretora da FUNAP. Nesse sentido, nesse contexto, houve uma decisão do CNJ que foi impetrada pela Defensoria Pública de Minas, em Uberlândia, né, pela doutora Alessa, que eu conheço,
uma excelente defensora, o que ela fez? Ela entrou, pediu lá para o pessoal de Uberlândia, e aí mostrando, olha, eles trabalhavam antes e deixaram de trabalhar com a vedação dos benefícios externos. Então, eles estão como se fosse um regime fechado. Essa é a nossa tese. E o ministro Sebastião Reis deferiu. Só que quando ele defere para a Uberlândia, são 50 presos. São 50 pessoas presas que são beneficiadas. Ok, tranquilo, sem problema. Veio a Defensoria Pública de Minas e já fez o pedido de extensão para todas as pessoas presas do estado de Minas, que são mais pessoas que do DF. E aí nós fizemos, junto praticamente com a Defensoria de Minas, nós fizemos o pedido de extensão para o DF. A informação que a gente tem da FUNAP, que hoje são 500 pessoas nessa situação, via FUNAP, tá? Ou seja, são 400 e poucas do público masculino e 100 e poucas pessoas trabalhando no público feminino. Ou seja, seriam 500 e poucas pessoas beneficiadas. Isso pela FUNAP. Por quê? Porque existem várias pessoas que estão trabalhando mediante proposta de emprego particular, mediante emprego particular. A questão aí vem muito a pressão, inclusive, né, dizendo assim, mas vão ser soltas mais de 1.000 pessoas. Vejam que nós, em questão de progressão antecipada, já foram 1.500. E a gente não teve um aumento no nível de criminalidade no Distrito Federal. Né? Ou seja, o que as pessoas normalmente falam, né? O que os órgãos falam, não pode soltar que vai ter crime, vai aumentar aquela coisa toda. Então, eu já vi 1.500 pessoas não fizeram isso. E quem queria sair nesse HC? Não são as pessoas que estão no regime fechado, presos, como eles falam, de alta periculosidade. São aquelas pessoas que já estavam trabalhando. Ou seja, aquelas pessoas que já estavam inseridas no meio social. Ou seja, inclusive, eu fiz isso uma vez, eu fui num debate no TJ, e eu disse o seguinte, olha, teve uma pessoa presa que estava no CPP, e ele foi trabalhar e ele praticou um assalto, um roubo na casa de um desembargador, e depois voltou para o CPP. Na época, o que a gente estava pleiteando, não tinha Covid ainda, era que houvesse a monitoração dessas pessoas, retirando essas pessoas do sistema e colocando em casa, monitorados. Ou seja, esse era o nosso pedido. Por quê? Porque a monitoração é muito mais efetiva do que esse sistema de acompanhamento que a gente tem hoje, que é o confere, né, aquela coisa toda, que muitas vezes causa até problemas, né? Chega a polícia, liga a sirene, a pessoa tem que ir lá justificar, não, eu estou aqui, eu estou de boa, eu estou tranquilo. Não, é outra situação, é monitoração, ou seja, ele está monitorado eletronicamente. Então, nós fizemos esse pedido de extensão lá no STJ, estamos aguardando, temos uma esperança de que isso seja deferido. Já, inclusive, diariamente, a gente manda e-mail para o ministro, informando, já informamos, inclusive, que há essa discussão da FUNAP, que eles vão ser desligados, e estamos aguardando a decisão. Aí, realmente, a gente precisa aguardar. Gostaria de encaminhar, então, mais duas questões. Uma que você levanta sobre a questão da monitoração eletrônica. Como é que a Defensoria tem visto, se tem acompanhado o contrato, né, do GDF em relação ao do DEPEN. A gente tem que localizar e explicar um pouquinho que contrato que existe, que está valendo, quantas tornozeleiras estariam disponíveis. Também queria chamar a atenção aqui que a recomendação do CNJ é uma recomendação de que se use com muito cuidado também a monitoração eletrônica, né, para não estender os efeitos do aprisionamento, mas levando em conta a situação que a gente está vivendo, isso tem aparecido como talvez uma solução provisória. Então, uma pergunta aproveitando essa questão da monitoração, e a outra questão, que é pensando na soltura indiscriminada e nas taxas de... Porque é o grande discurso que a gente tem enfrentado, né? De que liberando as pessoas vamos ter que enfrentar uma maior taxa de crimes. São Paulo não está enfrentando isso, né? São Paulo conseguiu levantar os dados e não está enfrentando isso. O Rio de Janeiro também não está enfrentando isso, mas para além disso, qual é a função dos agentes do Estado diante de pessoas privadas de liberdade sentenciadas? A função de agente de Estado, defensores, promotores e juízes não é atuar como agente de segurança pública. As pessoas não estão presas, não há isso nem na Constituição, nem na legislação, na lei de execução penal. As pessoas não estão presas para que não cometam crimes no futuro. A única decisão normativa constitucional que a gente tem é que a prisão acontece em decorrência da realização de um fato criminoso, né? E que, na medida do possível, se possa aproveitar esse tempo, a gente sabe, bom, e é uma outra discussão, mas isso é legal, está na legislação, se possa aproveitar esse tempo para uma reeducação, ressocialização. A gente não vai poder entrar nesse tema, mas o fato é que as pessoas não estão presas para se garantir que elas não venham a cometer crimes. Elas estão presas porque elas cometeram um fato criminoso. E, no entanto, o pronunciamento dos agentes estatais, que deveriam estar garantindo que essa pena privativa ocorresse dentro das garantias que o Estado lhes deve,
um pronunciamento de agente de segurança pública, né? Ou seja, a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer na rua. Isso não é função desses agentes durante o acompanhamento da execução penal, e a Defensoria tem mostrado isso, né, que a preocupação de vocês é com a garantia e o direito dessas pessoas presas. Acho que é bem importante a gente falar isso, porque é o discurso mais difícil de ser enfrentado nesse momento sobre o tema. E a gente tem, especificamente, não é um problema do DF, né? Hoje, inclusive, já é uma realidade. O agente penitenciário, na minha visão, ele deveria se chamar um agente de ressocialização. Ele deveria ter essa linha, né, de ação. Mas hoje ele é um policial, né? Ou seja, nós já temos a realidade de ser policial penal. Nada contra o policial, mas eu acredito que não é um policial que tem que estar ali dentro do presídio, especificamente. Né? Ou seja, eu preciso ter uma pessoa ali preocupada em oferecer condições para que aquela pessoa que cometeu um crime, de fato, seja ressocializada, vamos dizer assim. Né? Eu queria colocar um outro ponto que eu acho que é importante também, Camila, que é a questão das visitas, né? É um ponto que onera demais a gente na Defensoria. O que acontece? Houve a suspensão das visitas e, de fato, a gente vê que é difícil haver posição no sentido contrário agora de liberação dessas visitas presenciais, e a gente precisa, de fato, encontrar meios para conseguir o familiar ter contato, né, com a pessoa que está presa. E a gente, desde o primeiro momento, a gente encampou umas ideias de visita virtual aqui no Distrito Federal. E eu acho que a ideia da visita virtual, inclusive, é para o futuro mesmo. Porque quantas vezes a gente vê senhoras, né, ali de 75 anos de idade tendo que se dirigir até o presídio, né, e que ela poderia, às vezes, estar em casa mesmo vendo o filho, né, vendo o marido. Né? Então, tem muita gente que tem problema de locomoção. Então, isso para a gente já seria aquilo que se costumou chamar no Brasil um grande legado, né, para pós-pandemia. Então, a gente tem trabalhado em todas as reuniões que nós vamos, nós temos sustentado isso, pedindo encaminhamento para quê? Para que haja a instituição no Distrito Federal, das visitas virtuais. Isso já existe no Maranhão, já existem algumas outras unidades da Federação no Brasil. No primeiro momento, a gente viu uma certa resistência, tá? Houve uma certa resistência, mas hoje todos os órgãos estão unânimes, uníssonos, em entender que, de fato, a visita virtual precisa ser implantada para ontem no Distrito Federal. Por quê? Porque eu preciso ver o meu familiar, eu preciso ter contato com o meu familiar. Eu não acredito, por exemplo, não me satisfaz quando o familiar me manda uma carta. Eu preciso saber efetivamente o que ele está me dizendo ali. Então, a gente está lutando para isso. Eu acredito muito que, pela prioridade que eu vi do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, hoje eu reforcei isso na nossa fala lá na comissão, pedindo de fato para que os deputados intercedessem junto ao governo do Distrito Federal para que isso fosse implantado o mais rápido possível. Eu te confesso, olha o que acontece. Sexta-feira, eu recebo uma informação, né, da Ana Cristina. Ana Cristina é uma pessoa fantástica do Conselho da Comunidade. Ela tem um marido asmático, preso, no presídio, no PDF, né, ou seja, está em regime fechado, e ela é o meu contato com os familiares. E aí o que acontece? Ela me manda uma mensagem dizendo assim, doutor, faleceu uma pessoa na PDF2 hoje, agora à noite. Por quê? Porque ligaram para o familiar dizendo que ele tinha, que o parente dele que está preso tinha morrido na PDF2 de Covid. A pessoa desesperou, né, e imediatamente me ligou. O que eu fiz? Eu imediatamente mandei uma mensagem para o delegado da CESIP, que é da parte de inteligência. Ele educadamente me pediu 30 minutos, falou assim, só um minuto para eu resolver, que eu vou fiscalizar, vou verificar isso agora. E 30 minutos, 40 minutos depois, ele me deu a informação de que era fake news, de que não havia essa pessoa. E aí, acredito que depois eles devam ter entrado em contato com o familiar. Então, isso não vai parar. Isso, infelizmente, não vai parar. Só vai parar quando a gente tiver a visita virtual implementada. Então, é uma bandeira da Defensoria essa questão da visita virtual. Isso. A gente já recebeu o aviso aqui de que estamos nos encaminhamentos finais em relação a essa fala super importante. É muito importante que a gente preserve, né, as pessoas que estão mais desamparadas nesse processo, né, que são os familiares e são as pessoas presas que estão incomunicadas em grande medida, e que esse surgimento de fake news, ele de alguma maneira é sintoma da falta de transparência sobre os dados, porque se a gente tivesse
tendo uma transparência adequada, as pessoas, os familiares tivessem uma informação adequada sobre o que está acontecendo em relação às suas famílias, tivessem acesso aos prontuários, esse tipo de fake news não vingaria, né? Ela só acontece na medida em que a gente está num processo de muita dificuldade de produção de informação. A gente precisa se despedir, eu acho que vou deixar essas últimas palavras para que o Reinaldo possa... A gente tinha muito mais coisa para falar, né, Reinaldo? Para que possa falar o que julgue mais importante nesse momento e agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo e que a gente tenha outras oportunidades de poder trazer informação, que é o que nós precisamos nesse momento, e parabenizar o trabalho da Defensoria nessa luta contínua para que essas pessoas possam ter acesso aos seus direitos. Eu agradeço o convite, né, e acredito que eu estava aqui com uma das pessoas que mais me cobram sobre o sistema penitenciário do DF, que é a professora Camila Prado. Ela me liga, me confirma isso, então para mim foi uma honra estar aqui. Nós hoje conseguimos convencer a própria CESIP, o próprio Ministério Público, de que a comunicação precisa ser continuada. Não adianta eu ligar para a pessoa e dizer, olha, o seu familiar está com Covid, e mais nada. Ou seja, é necessário que ligue novamente e continue ligando, passando as informações, né? Então, eu agradeço muito e quero dizer para todos que estão aí nos acompanhando, a Defensoria Pública, ela está ligada, ela não vai fraquejar em nenhum momento na busca dos direitos humanos, da efetivação dos direitos humanos. E a prioridade da Defensoria Pública sempre foi, nós recebemos 3 novos defensores no núcleo de execuções penais agora, a Defensora Pública Geral é do nosso núcleo de execução penal, ela tem dado todo o apoio possível para a gente lá no nosso núcleo, a gente chama de NEP. Nós vamos buscar a todo momento melhorar o nosso atendimento. Nós já estamos buscando instituir novamente um serviço de agendamento para atendimento por via WhatsApp, para facilitar esse contato, essa comunicação com você ali, com os nossos familiares, porque a nossa função é essa, né? A nossa função é tentar mostrar para o familiar que o familiar dele está preso, mas que há uma grande expectativa de que esse familiar vai retornar, e vai retornar muitas vezes uma pessoa até melhor do que entrou. Esse é o nosso objetivo sempre. Muito obrigado. Amém. Boa tarde a todas e obrigada pela audiência. Obrigada, doutor Reinaldo. Tchau, tchau. Tchau.